Olá, gente, mais um vídeo aí pra gente aprender mais um pouquinho. Nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são as que têm valor de advérbio ou locução adverbial e funcionam como um adjunto adverbial do verbo da oração principal, né? Tendo a mesma função que um advérbio na estrutura. As orações subordinadas adverbiais acrescentam à oração circunstâncias de tempo, modo, fim, causa, consequência, condição e sendo sempre iniciados por conjunções ou locuções conjuntivas. São classificadas conforme as circunstâncias que expressam. Existem, assim, diversos tipos de orações subordinadas adverbiais. Oração subordinada adverbial de causa. Apresenta a causa do acontecimento, pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções causais: porque, que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, pois que, por isso que, como que, visto que. Gente, lembrando que essas conjunções, a maioria delas também podem aparecer na oração coordenada explicativa. E como é que eu vou fazer para eu diferenciá-las? Lembrando que a oração coordenada explicativa, ela introduz uma explicação em relação à oração anterior. E é comum, ela sempre aparece em verbos no imperativo. Já a causal expressa a causa da ação contida no verbo da oração principal. Olha a diferença, O ensaio da peça deve ter acabado porque não encontrei nenhum ator de teatro. A primeira é a sindética, né? Depois do porquê, sindética explicativa. Agora, olha a diferença da causal. As passagens foram compradas com antecedência porque a viagem seria durante o carnaval. Não vou trabalhar hoje porque eu vou ao médico. Já que está calor, vamos tomar banho de piscina. A oração subordinada adverbial consecutiva acrescenta uma consequência do acontecimento em relação à principal. Pode ser iniciados pelas conjunções e locuções consecutivas. Que, tanto que, tal que, tamanho que. Exemplos. As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Mariana desistiu de ser perfeita de modo que acabou sendo feliz. Oração subordinada adverbial final. Apresenta uma finalidade do acontecimento da oração principal. E ela pode ser iniciada com as seguintes conjunções ou locuções finais: a fim de, para que. Todos se esforçam para que tudo dê certo. A aluna estudou durante horas a fim de que não reprovasse. A oração subordinada adverbial temporal apresenta uma circunstância de tempo ao acontecimento da oração principal. Elas podem ser iniciadas pelas seguintes conjunções e locuções temporais: quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que. Olha o exemplo. Quando ouço esta música, penso em você. Mal entrei no banho, o telefone tocou. Mal entrei no banho, quando ouço esta música, dá uma ideia de tempo. Condicional. Ela apresenta uma condição, né? As principais locuções e conjunções condicionais são se, caso se, desde que, exceto se, caso. Se ele cumprir sua parte no acordo, poderemos seguir conforme planejado. Caso você não saia de casa, passo por lá para te ver. Oração subordinada adverbial concessiva apresenta uma concessão ao acontecimento da oração principal, ou seja, apresenta uma ideia de contraste e contradição. Pode ser iniciada por conjunções ou locuções concessivas, como, por exemplo, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por pouco que, etc. Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Oração subordinada adverbial comparativa.
apresenta uma comparação, como o próprio nome diz, em relação à principal. Pode ser iniciada por conjunções e locuções comparativas como, mais do que, menos do que, assim como. É tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Meu pai age como agia o meu avô. Oração subordinada adverbial conformativa. Apresenta a ideia de conformidade, de concordância em relação ao acontecimento da principal. Pode ser iniciada pelas conjunções ou locuções conformativas, conforme, como, faço rabanadas conforme minha avó me ensinou. O campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas. E a oração subordinada adverbial proporcional. O próprio nome diz ela apresenta a ideia de proporcionalidade com o acontecimento da principal. Pode ser iniciada pelas conjunções a proporção que, a medida que, ao passo que. Quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Ele melhorava sua forma física à medida que treinava. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um abraço.